Olá, tudo bem com vocês? Sou o professor Dário Alencar, da disciplina de Geografia, aqui no TV Escola Jaboatão. Vamos trabalhar com vocês hoje uma das grandes potências mundiais, a chamada Rússia. Não vamos falar sobre o processo de formação desse grande país, dessa nação, mas a gente vai ter alguns destaques, né, principalmente no do quadro natural e também chamado dos aspectos demográficos, dos aspectos socioeconômicos desse país. Ok? Beleza? Vamos para frente, vamos lá. Bom, a Rússia atual apresenta um sistema político democrático. Ora, a gente tem que destacar o seguinte, mais recentemente, quando a gente fala isso aí, na década de 90, a Rússia, na verdade, formava conjuntamente com outros países ou com outras repúblicas, formava a chamada União das Repúblicas Socialista Soviética. Ora, então na década de 90, essa formação ela se dissolve e a Rússia se mantém enquanto país, né, na verdade, e aí ela passa a ter hegemonia, vamos por assim dizer, como sempre teve na região, mas aí agora compondo uma nova situação, tá certo? Então, hoje, naquele período, a gente tinha uma Rússia que se apresentava como uma economia planificada, ou seja, uma economia com forte domínio do Estado, né? O Estado, na verdade, traçando, definindo os rumos da economia, o que hoje, naturalmente, não acontece tão excessivamente. Então, o que nós temos hoje? Um processo, na verdade, com o qual a Rússia está se adequando às condições de capitalismo, às condições de mercado. Ok? Então, isso é um processo que ainda está em curso, né? Ainda se tem várias empresas russas com a participação estatal no maior percentual, o Estado como maior acionista, né? Por exemplo, a Gazprom, que é uma das maiores empresas de gás, de fornecimento de gás do mundo, e é uma empresa com maior percentual de ação do Estado. Então o Estado define a política econômica dessa empresa. Ok? Então vamos para frente. Aqui temos alguns dados gerais da Rússia, do qual vocês leiam, dêem uma observada em casa, né? E a gente vai seguir adiante, destacando mais alguns aspectos naturais desse país. Então, planícies, ela se estende do oeste até as terras centrais do país, né? Uma das exceções é a Cordilheira dos Montes Urais, onde a maior elevação atinge a marca de 1.895 metros, que é, na verdade, né, onde fica também o chamado Monte Elbrus, né, que tem mais de 5.000 metros de altitude. O leste a gente encontra o quê? Um relevo mais acidentado e marcado pela presença de planaltos. Ok? Com relação à hidrografia, um dos principais rios do país é o Volga, né? Também é o mais extenso da Europa, que a gente já viu isso estudando o continente europeu. Então, aí a gente tem também o rio Lena, a gente tem outros rios, que são o rio Obi e Yenisei, o Amur e o Don. Então, são rios todos importantes, né, dentro da Rússia, tá certo? Vamos embora. Então, com relação às condições climáticas, a gente tem um clima continental úmido, principalmente relacionado o sudeste, que tem relevo montanhoso, é caracterizado por alta amplitude térmica, ou seja, aquela diferença entre a temperatura maior e a temperatura menor, então a gente tem uma amplitude térmica muito grande, então responsável por invernos muito frios e verões quentes. Ora, só relembrando um pouco, né, a gente sabe que o inverno é um dos grandes fatores, vamos assim dizer, uma das grandes condições naturais da Rússia. Inclusive, há quem diga que quem venceu as guerras pela Rússia, na verdade, fora o inverno, e não o exército propriamente dito. Então, o norte da Rússia é marcado pelos invernos mais rigorosos, temperaturas baixas na maior parte do ano e baixos índices de precipitação. Então, predominam os climas subártico e ártico ou polar. Tá massa? Vamos embora? Vamos lá. As formações vegetais, a gente sabe que naturalmente, à medida que se caminha para regiões temperadas, né, com temperaturas, aliás, mais amenas, a paisagem se altera.
Lembre-se que numa das nossas aulas a gente destacava a relação entre clima e vegetação. Ou seja, a gente dizia aqui numa brincadeira que era, na verdade, um binômio inseparável, porque tanto o clima responde na vegetação, quanto a vegetação responde no clima, ok? Então a gente tem a cobertura vegetal do país é marcada pela presença de tundra e da taiga, na verdade. E nas latitudes mais baixas, a gente encontra o quê? As chamadas formações de florestas decíduas, ok? Lembre-se que a gente, num dos momentos que a gente começava a falar para vocês sobre vegetação, a gente destacava todos esses tópicos com vocês. Caducifoliado, decíduo, né? A gente estava lá numa das nossas primeiras videoaulas. Tá massa? Vamos junto? Então, na relação econômica, no contexto da economia, a Rússia é rica em recursos naturais. É o segundo maior produtor de gás natural e é o terceiro maior produtor de petróleo. E quando a gente destacava, né, é bem interessante isso aí, quando a gente falava sobre a questão da União Europeia, a gente falava um pouco dessa relação da produção de gás, né, da Rússia com a questão da União Europeia. Tá? A indústria europeia movimentada ou, né, tendo, na verdade, sua fonte de energia, né, fornecida pela Rússia. Ok? Então vamos lá. Na agropecuária a gente tem o seguinte, apesar da grande superfície, né, a Rússia possui relativamente poucas terras aráveis, devido às condições climáticas favoráveis. Contudo, o país ele detém 10% das terras agrícolas do mundo e é um dos maiores exportadores de cereais. Então, a agricultura ela representa 3,4% do PIB e emprega, na verdade, 6% da força de trabalho. Então, o país conseguiu substituir as importações de carne suína e carne de galinha por carne de produção nacional. A produção de produtos hortícolas também está aumentando. Então, o que acontece? Naturalmente, a gente tem um processo de evolução na produtividade agrícola russa, isso em função, naturalmente, quando a gente observa de maior competitividade, a economia de mercado chegando nesse espaço que antes era uma economia planificada. Ok? Vamos lá. Então, o setor de serviços emprega mais de 60% da população e gerando mais de 50% do PIB. Agora, desde a crise de 1998, o setor bancário não passou ainda por um processo de reestruturação completa. E isso tem a ver com questões tecnológicas, tá certo? Então, o tamanho do país é enorme, a gente sabe que os setores de transporte e da comunicação, né, são, na verdade, particularmente importantes. Até a gente sabe questão de escoamento de produção e, no final das contas, a gente sabe também que no fator de deslocamento demográfico. Então, o turismo a gente sabe que está evoluindo bastante na Rússia, tá certo? Agora, um dos fatores que deve ser destacado é a questão dos chamados conflitos internos. Então, a gente tem a gente tem um processo, né, no qual a Rússia tinha domínio sobre determinado território. Então, naturalmente, com aquela quebra da chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a gente tem internamente vários processos, né, buscando separatismo acontecendo. Tá, beleza? Isso em função das questões principalmente étnicas, ok? Vamos lá. Bom, e para finalizar a nossa aula de hoje, a gente tem o nosso chamado desafio. Já faz parte do nosso contexto das aulas. Então, pesquise e escreva em seu caderno os nomes de 3 produtos natural industrializado de origem russa que são importados pelo Brasil. Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje, uma pequena introdução sobre a Rússia, né? Uma pequena fala nossa sobre a Rússia. Beleza? Um grande abraço. Tamo junto.